A Inquisição, conduzida pela Igreja Católica, é a evidência que mostra o quanto corrupta e cruel a Igreja Católica é. A Inquisição, que foi estabelecida para audiências religiosas, tornou-se numa instituição transnacional da Igreja Católica. Foi criada para condenar hereges designados pela Igreja Católica. Os hereges definidos pela Igreja Católica eram aqueles que se opunham às falsas insistências e doutrinas do Papa e queriam só viver pela Bíblia. Para regir por todo o mundo como eles querem, os Papas tentaram se livrar das Bíblias e proibir as pessoas de a ler. O Papa Alexandre III deu um rótulo àqueles que leem a Bíblia como hereges e deu ordem para imprisionar os cristãos, os que estavam condenados como hereges, para expropriar as suas propriedades. O Papa Inocente III instituiu a Inquisição e iniciou as cruzadas para combater a heresia. Numerosos cristãos foram assassinados e despropriados das suas propriedades. Papa Gregório IX clamava punir os hereges que não se arrependiam e apontou a ordem dos dominicanos como inquisitores. O Papa Inocente IV promulgou a bula Ad Extirpanda, que explicitamente autorizava a tortura e ordenou queimar todos os que se opunham ao catolicismo. Joana do Arco, empregada doméstica em Orleans, que salvou a França de uma crise, foi queimada em público como uma bruxa pela Inquisição. Enquanto os anos iam passando, a Inquisição ajudou o Papa a exercitar o poder fora do seu território. Para se manter no poder, a Igreja Católica acusou aqueles que se opunham a ela, acusando-os de hereges e assassinando-os. Se a pessoa fosse condenada como sendo um herege uma vez, ele não tinha direito a conselho. Ele seria severamente torturado e acabaria por passar o resto da sua vida na prisão ou executado com o fogo. A Inquisição foi a coisa mais infame e demónica na história da humanidade. Foi idealizado pelos papas e usada por eles por mais de 500 anos para manterem o seu poder. Por este registro, nenhum dos subsequentes títulos de santo e infalível papas nunca pediram desculpas. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Os historiadores estimam que, na Idade Média e na era do princípio da Reformação, mais de 50 milhões de mártires pereceram nas mãos do papado. Durante a Idade Média, 50 milhões de pessoas inocentes foram assassinadas. Para poder aumentar as suas riquezas e poder, a Igreja Católica assassinou um grande número de pessoas. É uma distorção da história chamar um assassino o apóstolo da paz. A Bíblia descreve os crimes da Igreja Católica assim. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me, com grande admiração. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. A Igreja Romana Católica é a Grande Babilónia, que impiedosamente assassinou pessoas inocentes. Os crimes da Igreja Romana Católica, que estão profetizados na Bíblia,
são claramente mostrados na história. No Museu de Instrumentos de Tortura, em São Marino, na Europa, os instrumentos de tortura que foram usados durante a Idade Média estão à mostra. A Dama de Ferro é um dos instrumentos representativos de tortura da Idade Média. É um gabinete de ferro coberto por dentro de ferros afiados. Esses ferros afiados têm cerca de 25 centímetros de comprimento. Quando uma pessoa é posta lá dentro, todo o corpo é perfurado com os ferros afiados e é fatalmente ferido. E a pessoa morre lentamente por perda excessiva de sangue. O instrumento de tortura com uma forma de roda foi inventado para execução. Eles atavam a pessoa à volta da roda, então rodando-a repetitivamente, sobre o fogo ou espigões. Eles também prendiam os 4 membros da pessoa na roda e esmagavam os ossos, usando uma barra de ferro ou um martelo. Então a pessoa seria fatalmente ferida e morreria em dor, ainda presa à roda. A Inquisição inventou instrumentos cruéis de tortura para dar às vítimas a maior dor que fosse possível. Um instrumento de tortura com as pontas afiadas para poder arrancar a pele da pessoa em vida. Um instrumento de tortura em forma de pirâmide com a ponta afiada, onde a pessoa seria posta no topo e sofreria de uma dor severa, enquanto a ponta afiada estava a ser inserida no corpo, pouco a pouco, entrando pelo corpo. A maior parte das vezes, as torturas eram feitas pelos monges, católicos e os padres. Eles arrancavam-lhes as unhas usando alicates. Queimavam certas partes do corpo com fogo. Esmagavam os dedos dos pés e das mãos com instrumentos de tortura. Uma polia era usada para levantar o corpo da vítima para cima, e então largavam-os de repente para fazer com que todos os ligamentos se rasgassem. As pessoas seriam queimadas enquanto os seus pés e mãos estavam atados. Uma cadeira com espigões era usada onde a pessoa era posta e atada, o que fazia o sangue sair por todos os lados do seu corpo. Se a vítima negasse os ensinamentos da Igreja Católica, mesmo com toda essa tortura, eles entornariam chumbo derretido pelos seus ouvidos ou pela boca, ou arrancariam os seus olhos, ou chicoteavam-os até ficarem sem pele. Serrados, decapitados pela espada e queimando as vítimas vivas, os padres católicos obrigavam-as a seguirem os seus ensinamentos, segurando a cruz em frente a eles. A perseguição de anticatólicos continuou com massacres de grande proporção. Em 1209, 6.000 assassinados em Béziers. Em 1211, 100.000 pessoas foram massacradas em Lavore. E o massacre em Mirandol, 500 mulheres foram presas num edifício e queimadas vivas. No massacre de Orange, em 1562, o exército italiano enviado pelo Papa Pio IV foram ordenados para matar homens, mulheres e crianças. Em 1572, aproximadamente 100.000 pessoas foram assassinadas em Paris, França. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo.
e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Como está profetizado, daquele que fala contra o Altíssimo, iria fazer guerra contra os santos e vencê-los. Mais de 50 milhões de pessoas foram mortas durante a Idade Média. Os massacres cruéis da Igreja Católica Romana durante a Idade Média continuaram até o Holocausto, que matou 6 milhões de judeus, o evento mais trágico na história da humanidade. De 1933 até 1945, 6 milhões de judeus, incluindo 1,5 milhões de crianças, foram assassinados em 15 países europeus, tais como na Polónia, Rússia, Áustria, Checoslováquia, Hungria, França, Bélgica, Luxemburgo, Itália, Holanda, Noruega, Roménia, Jugoslávia e na Grécia. Todas as propriedades dos judeus foram confiscadas. As mulheres eram arrastadas nuas em público. Eles sofreram de fome, doenças infecciosas, encarceramento e execuções públicas. Os judeus que sobreviveram enfrentaram uma morte miserável nas câmaras de gás, nos campos de concentração construídos pelos nazis. Quando os campos de concentração para os judeus foram abertos, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o mundo ficou chocado. Nos campos de concentração, havia os corpos dos judeus que ainda não tinham sido enterrados, empilhados como uma montanha. Enquanto Hitler massacrou 6 milhões de judeus com o pretexto de limpeza étnica, a Igreja Católica publicamente apoiava o genocídio dos judeus feito por Hitler, clamando o apoio antissemético. Quando o genocídio nazi chegou ao seu máximo, Weiss Mendel, um rabi judeu, enviou uma carta ao Vaticano pedindo ajuda. Ele pediu ao Papa para salvar os judeus inocentes, especialmente as crianças pequenas. 1,5 milhões de 6 milhões de judeus que foram assassinados eram crianças. O seu pedido era um chamar desesperado. No entanto, a resposta que ele recebeu do papado não foi só sem coração, mas escorrendo de sangue. Não existe tal coisa como o sangue inocente das crianças judias. Todo o sangue judeu é culpado. E os judeus têm que morrer. Porque esse é o seu castigo por aquele pecado. A Igreja Católica foi sempre hostil para os judeus, pela razão que eles tinham morto Cristo. E eles cometeram inumeráveis assassinatos, com o pretexto que estavam a castigar os judeus por conta de Deus. Este tipo de atitude pela Igreja Católica afetou Hitler fortemente, que era católico. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Hitler era um católico com fervor. A razão por que Hitler odiava os judeus extremamente foi por causa da experiência histórica da Igreja Católica, que tratou os verdadeiros cristãos e os judeus impiedosamente por 1600 anos.
Por esta razão, foi permitido a Hitler cometer o Holocausto, enviando 6 milhões de judeus para as câmaras de gás sem hesitação. Antes que o massacre dos judeus tivesse começado, os cardeais católicos oficiaram uma missa abençoando os guardas nazis alemães. E a Igreja Romana Católica publicamente apoiava o genocídio nazi dos judeus. A Igreja Católica tem cometido crimes contra a humanidade durante séculos, no nome da religião. Eles cometeram o crime de matar 50 milhões de cristãos. E o Holocausto que matou 6 milhões de judeus. Os restos do massacre dos judeus ainda continua no campo de concentração de Auschwitz, na Polónia. As fotos dos judeus e as suas posses ainda continuam a ser demonstradas no campo de concentração, mostrando como é que os judeus foram maltratados, amaldiçoados e insultados. Estes tempos horríveis continuam nos registros da história. Mas todos os erros da Igreja Católica estão a desaparecer das memórias das pessoas, pouco a pouco. Quando o século XXI começou, o Papado Romano admitiu por todos os tipos de crimes que eles tinham cometido contra a humanidade dos passados 2000 anos de história cristã. Eles admitiram os seus erros, tal como os cruzados, antissemitismo, a Inquisição e a caça às bruxas. O Papa também disse que a Igreja Católica gostaria de começar uma nova união entre as religiões, olhando para trás em todos os seus erros religiosos. No entanto, será que todos os erros da Igreja Católica podem ser perdoados só por eles admitirem de todos os crimes que cometeram contra a humanidade no passado? Só por admitirem os seus erros, os crimes da Igreja Católica não podem ser resolvidos. Eles nunca poderão chegar ao verdadeiro arrependimento, a não ser que eles se realizem dos seus erros fundamentais. Quando visto pelos factos históricos e as profecias da Bíblia, a Igreja Católica é a organização do Anticristo, que destruiu todas as verdades de Deus, tornou o cristianismo em paganismo ao aceitar todo o tipo de deuses pagões e fez inumeradas almas louvar a Satanás, não Deus. Não estando contentes com os seus crimes de crueldade e assassinatos de quem quer que fosse que estivesse contra eles nos 2000 anos passados de história cristã, a Igreja Católica continua a cometer um crime de conduzir inúmeras almas para a morte. Assim, admitindo os seus crimes que já tinham sido revelados pela história, sem se ter fundamentalmente arrependido, é só mais um truque manhoso da Igreja Católica para pôr uma fachada à frente dos olhos das pessoas. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
mascarando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se mascara em anjo de luz. Não é surpreendente, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será como as suas obras. Na história da humanidade, a organização que matou mais pessoas é a Igreja Católica. Mesmo assim sendo, o Papa é chamado de um apóstolo da paz. É um ato para distorcer a história. A razão pela qual a Igreja Católica é mais perigosa do que qualquer outra instituição é porque eles estão a fazer todas estas coisas em nome de Cristo. No entanto, agora a Igreja Católica está a revelar a sua detestável e hedionda realidade. In terms of declining congregations, but more profoundly to do with the paedophile sex scandal that has rocked the church for more than 10 years. We've been looking into one particular case involving... Incredible. One former priest said that, perhaps 50% of priests who enter the priesthood may be gay. I talked to a long... Estas são as evidências vivas que mostram que a Babilónia a Grande está a cair aos pecados, sendo julgada pela ira de Deus, como está profetizado na Bíblia. Caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios e coito de todo o espírito imundo e coito de toda a ave imunda e aborrecível. Quanto ela se glorificou e em delícia esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. E será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Para quem pensa que isto são coisas passadas e que a Igreja Católica mudou, engane-se. Este sistema não muda, nem pode mudar. Este sistema é o sistema do Anticristo. Veja estas provas de cerca de 30 anos atrás como este sistema teve outra vez envolvido na Inquisição. A reação na Argentina à eleição de um deles como Papa provocou uma divergência de opiniões, principalmente positiva, mas para muitos revivou uma polémica acerca do papel da Igreja Romana Católica na chamada Guerra Suja da Argentina. Mas as mães da Praça de Maio são muito mais críticas do ex-cardeal. Elas estão a marchar pela justiça das suas crianças, que desapareceram durante a ditadura militar, na década de 70 e no princípio dos anos 80. A Igreja na Argentina dava a comunhão aos assassinos, e os assassinos deviam se arrepender. Eles não se arrependeram nem mesmo durante os seus julgamentos. Ele foi nomeado bispo nessa altura, e como um bispo ele devia ter feito mais. Em 24 de março de 1976, a junta militar conduzida por Jorge Videla derrubou o governo argentino elegido democraticamente e lançou uma campanha de terror contra todos os que se opuseram ao golpe de Estado. De Dios, quisiera demostrar sobre esta tierra de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Nos anos que se seguiram, 15.000 pessoas foram executadas e 30.000 desapareceram. 250 campos de concentração foram estabelecidos por toda a Argentina, onde aqueles que eram chamados de terroristas eram sistematicamente torturados enquanto estavam a ser interrogados. Uma mera parede separava os detidos que estavam vendados e a ser torturados dos que passavam indo à sua vida normalmente.
Milhares de pessoas acusadas de terrorismo foram ilegalmente detidas, torturadas e assassinadas dentro destas paredes. Os militares argentinos eram treinados em tortura desde os anos 60. Estas sessões de tortura eram algumas vezes fotografadas e aqueles que faziam parte delas. 33 anos depois da queda do regime militar, só um torturador foi para a cadeia. Trinta anos depois do fim da Guerra Suja na Argentina, as crianças dos desaparecidos continuam à procura. 30 mil pessoas desapareceram na Guerra Suja, no meio deles 500 mulheres grávidas, que deram à luz no cativeiro, depois foram assassinadas. Os seus bebés têm agora 30 anos e têm dificuldade de saber quem é que eles são. Bem, essencialmente, durante o governo militar, de 1976 até 1983, Bergoglio foi provincial da Sociedade de Jesus na Argentina. Noutras palavras, ele era o jesuíta oficial de topo no país e empunhava um tremendo poder. E quando a ditadura foi instalada, em 76, ele, tal como o clérigo católico em geral, a hierarquia católica, estavam firmemente por trás da junta, e essa junta estava envolvida em mortes em massa e assassinatos. Então, o que aconteceu foi, em primeiro lugar, o golpe de Estado tomou início e a hierarquia católica foi totalmente a favor dos militares nos alvos assassinados e também na campanha contra os que eram da esquerda. E isto também incluía membros do clérigo católico. Agora, porque era uma ocorrência diária e a Igreja a abençoar as Forças Armadas e reportagens de freiras a serem assassinadas e raptadas e por aí afora. Nós, na realidade, não testemunhamos o que seria mais tarde chamado da Guerra Suja, porque isso foi revelado posteriormente. Nós tínhamos um sentimento que a Igreja estava por detrás do exército, firmemente por detrás dos militares. E isso era um contraste com a situação, vamos dizer, no Chile. E eu vivi durante o golpe de Estado no Chile. 3 anos antes, em 11 de setembro de 1973, o cardeal em Santiago do Chile, o cardeal Silva Henriques, tomou uma posição muito firme contra o governo de Augusto Pinochet. E, como resultado, milhares de vidas foram salvas. Agora, a posição da Igreja Católica e o envolvimento de José Mário Bergoglio foi exatamente o oposto. Não só eles apoiaram a junta, mas eles na realidade colaboraram com a junta. E isso é muito claro. Até nas afirmações feitas por o general Jorge Videla, que conduzia a junta militar, que agora está na prisão a cumprir uma sentença perpétua. Ele fez afirmações depois de ter sido detido e acusado para o facto que não só os militares cometeram estas atrocidades, mas eles também consultaram a hierarquia católica em relação a como é que eles deviam proceder. E eles disseram, e ele disse, eu posso citar o texto, nós mantivemos a hierarquia católica informada acerca do desaparecimento dos oponentes políticos. Está bem? Eles estavam envolvidos na política de prender as pessoas, fazê-las desaparecer e atirá-las dos aviões e por aí afora. E o Jorge Videla disse, e isto foi uma entrevista recentemente publicada num jornal espanhol, ele disse, nós tínhamos muitas conversas
com os membros séniores da Igreja, incluindo nesse tempo o cardeal Raul Francisco Primatessa, acerca de como é que a guerra suja devia ser conduzida, como é que nós devíamos de ir atrás destas pessoas. E, citando, eles aconselharam-nos acerca da maneira de como lidar com esta situação. E isso incluía não só as ações que eles deviam tomar em relação aos desaparecidos, mas o que eles fariam com as crianças. E nós sabemos que essas crianças então foram adotadas por membros do exército. Agora, antes do golpe de Estado, e isto é muito importante, tentar pôr um bocado do contexto, e o Bergoglio teve um papel muito importante, porque ele era uma figura de muita influência, e ele também tinha um relacionamento pessoal com o general Jorge Videla e com o Emílio Massera, que essencialmente foi o arquiteto do projeto para assassinar e fazer desaparecer, e também da prisão estabelecida para onde estas pessoas iriam. Então eles os torturavam e então os deixavam cair dos aviões. E o Emílio Massera ele era o almirante. Ele fazia parte do trio, os três líderes que conduziram este golpe de Estado, do Exército, da Força Aérea e da Marinha. Ele era o cabeça da Marinha. E ele projetou isto e ele estava muito ligado à junta. Eu peço desculpa, ele estava muito ligado à Igreja. Então, o que você tinha era uma situação de cumplicidade entre os membros da Igreja Católica, a hierarquia e os membros séniores da junta. E, por outro lado, era que você tinha o Vaticano e os representantes do Vaticano que também estavam a atuar um papel muito importante acerca desse assunto. E esse era Venâncio Piulaghi, e o Piulaghi era muito próximo do almirante Emílio Massera, que esteve envolvido nestas atrocidades. Agora, mesmo antes do golpe de Estado, que aconteceu em 24 de março de 1976, os membros séniores da Igreja Católica tiveram reuniões com os militares, e eu presumo que eles foram informados do que estava a acontecer. E no dia a seguir ao golpe de Estado, aliás, mesmo no dia que eles assumiram o controlo, os líderes militares tiveram demoradas reuniões com a Conferência dos Bispos e então foi-lhes dada a luz verde. Essencialmente foi-lhes dada a luz verde e o representante da Conferência dos Bispos disse, citando, ele insistiu, citando que os argentinos cooperassem de uma forma positiva com o novo governo, que foi, eu diria, um dos mais opressivos e criminoso governo da América do Sul durante a história moderna. E este historial define também as ações do Jorge Mário Bergoglio, que mais tarde se tornou cardeal, mas durante esse tempo ele era provincial, dos jesuítas. A situação financeira no Vaticano é muito escandalizadora. Durante este tempo, necessita de ser limpo, tal como os escândalos de pedofilia e o encobrimento dos pedófilos, e também a questão da Inquisição. Porque todas estas três coisas, eu escrevi isto no meu livro, a Inquisição está de volta outra vez. Nos últimos 70 anos, os últimos 3 papas, a Inquisição está de volta outra vez, a Inquisição está de volta outra vez, a Inquisição está de volta outra vez. Cerca de 106 teólogos, eu era um deles, foram silenciados ou expulsos ou assediados durante os últimos 40 anos, durante o reino de João Paulo II e de Benedito, quando ele era o cabeça da Inquisição, Eles mudaram o nome para a Doutrina Sagrada da Fé, mas continua a mesma coisa, mas costumava ser chamado de Inquisição. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius
Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.